Boa noite. Noticiar, comentar, conversar, transmitir emoção é um trabalho do profissional de rádio. E eu não poderia deixar de fora do programa Café com Leite esse grande profissional. Estou falando de Marco Valério Moura de Souza. Ele que é repórter, comentarista esportivo, diretor e apresentador do jornal Meio Dia da Rádio Vale FM. Foi vereador de 1993 a 1996. Ganhou a comenda Edgar Roquete Pinto pelos Rotary Clube de Juazeiro. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Nosso convidado de hoje, quem não conhece, Marco Valério, para ser mais preciso, né? Marco, boa noite, muito obrigado pela sua presença e tenha certeza que é uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa, viu? Boa noite, amigo Leite, boa noite a todos os telespectadores. Saiba que a alegria é minha, né? Eu que sou um assíduo telespectador também do seu programa aqui do Café com Leite. E para mim realmente é uma grande alegria ter recebido o convite e estar aqui com você. A alegria é nossa, porque tê-lo aqui no nosso programa com certeza é engrandecer e enriquecer o nosso programa e, acima de tudo, levar informações de quem é Marco Valério, porque na verdade as pessoas o escutam, o rádio é bom, é maravilhoso, mas as pessoas muitas vezes, eu sei que sua legião de fãs é muito grande, graças a Deus, porque você é um grande profissional, mas não sabem quem é o Marco Valério, não conhece a pessoa do Marco Valério. Boa parte, né? Lógico que boa parte conhece. Mas Marco, me diga uma coisa, você é jovem, você já teve uma vida política, uma vida de rádio muito extensa. Você começou quando no rádio? Na realidade, Leite, eu sou de uma família de radialistas. O meu pai, Vilmar Lima, era radialista, tive tios radialistas. Rádio Iracema? Trabalhavam na Rádio Iracema, na Rádio Assunção de Fortaleza, nas emissoras de Cajazeiras também, a Alto Piranhas, a Difusora. Então assim, eu já nasci ouvindo rádio. Eu me recordo bem quando criança, chegava do colégio e fazia tarefa. A minha diversão era passar a tarde ouvindo rádio. Então eu sempre fui um amante do rádio. Nessa época específica, meu pai não trabalhava em rádio, ele desenvolvia uma outra atividade. Mas aí no final dos anos 80, lá para 88, por aí, ele voltou para o rádio, na Rádio Iracema, e eu, gostando de rádio, comecei a participar. Sempre tive uma tendência e acho que uma vocação para o jornalismo esportivo, sempre gostei de futebol, gostei muito de esportes, e aí comecei participando de um programa que ele tinha aos domingos, com um bloco esportivo. E meu pai entendeu que eu levava jeito. E naquela época, hoje já não há tanto isso, mas naquela época havia uma exigência muito grande para que os profissionais de rádio, eles tivessem o curso do Sindicato dos Radialistas. Foi quando, no ano de 1989, eu fui para Sobral, lá passei um mês fazendo o curso no Sesc de Sobral, e depois retornei para começar a fazer o programa de rádio. Não só na parte de esportes, mas na época bem mais jovem do que agora, fazia também um programa musical, né, que a gente tinha um quadro que fez muito sucesso, que era a Palavra Amiga, que as pessoas mandavam suas cartas, a gente dava alguns conselhos. Então eu comecei mais ou menos por aí, no final dos anos 90, na Rádio Iracema? Na Rádio Iracema, foi minha primeira emissora. Marco, inclusive, rapaz, a Rádio Iracema foi, eu diria assim, uma escola para muitos profissionais, não foi? Sem dúvida. A Rádio Iracema ela sempre teve essa característica, não só na minha época, mas bem antes, porque a Rádio Iracema ela foi a pioneira aqui de Juazeiro do Norte. Então, os radialistas precursores, aqueles que fundaram o rádio de Juazeiro, eles meio que começaram, claro, além do grande talento, a aprender através da Rádio Iracema. Eu, inclusive, conversei com o Silvino Neves, né, do Clube do Brega, da TV Diário, que é aqui de Missão Velha e Juazeiro, que é ali da divisa da divisa entre Missão Velha e Juazeiro, aqui pelo aeroporto, né? E ele começou a vida dele também na rede Iracema de rádio, né? Ele fez uma brilhante explanação da sua vida, de quando começou, e também sua mãe
foi a Rádio Iracema. Mas você falou aí no sindicato, fazer o curso. Você acha importante, Marco, fazer cursos, reciclar as pessoas, os profissionais, se reciclarem nesse aspecto de apresentador, de sem dúvida, radialista? Acho que sim, porque o aprendizado ele é fundamental em qualquer profissão, né? E a gente sabe que as mudanças elas são constantes em todos os segmentos. Então é necessário sim que nós, como homens de imprensa, a gente também procure se qualificar, né? Fazer sempre cursos, treinamentos, novas tendências. A comunicação mudou muito. Buscar as novidades, né? Procurar se aperfeiçoar sempre, né? O método de comunicação de 20, 30 anos atrás, ele serve de parâmetro para hoje, mas claro que houve muitas mudanças. Então é necessário sim que haja essa condição de sempre se aprender um pouco mais. Eu acho que no rádio, na televisão, enfim, todos os meios de comunicação, a cada dia que passa a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E aí, João Hilário esteve aqui e disse até que radialista, trabalhar em rádio é a única profissão que as pessoas se oferecem para trabalhar mesmo que de graça. Mesmo que de graça. E de fato é uma realidade, porque na verdade é gostoso participar. As pessoas não trabalham nem tanto por dinheiro, trabalham mais por ansiedade, por desejo, por vontade, né? Até porque gera assim uma expectativa para o público diferente, uma vez que não vê as pessoas, né? Eu acho assim um rádio bem apaixonante, porque é aquela coisa que você realmente falou, a gente não está vendo quem está ali dentro do aparelho apresentando o programa. Isso gera uma expectativa, né? E o rádio, apesar da televisão, que é o principal meio de comunicação, não há a menor dúvida, mas a gente sabe que o rádio ele continua, porque até hoje com essas novas metodologias, com os tablets, com os smartphones, um dos aplicativos mais baixados para o smartphone é exatamente para se ouvir rádio. Então, antigamente, eu me lembro, quando mais jovem, eu ia para o fundo do quintal, pegava o radinho para sintonizar lá a Rádio Globo, para ficar ouvindo a Rádio Verdes Mares e Fortaleza, a Rádio Sociedade da Bahia, e às vezes até fugia o sinal, e a gente pegava a antena, mexia para um lado, mexia para o outro, e hoje tem todo esse aparato tecnológico, você baixa um aplicativo no seu celular e você ouve qualquer rádio do mundo, com uma excelente qualidade. Então, isso faz com que a magia do rádio, ela permaneça. E para nós, profissionais do rádio, isso é fundamental, né? Necessário, né? É isso aí, conversando aqui com o Marco Valério, ele que é comentarista esportivo, apresentador, diretor da rádio Vale FM, né? Dentre tantas outras, assessor de imprensa, foi ex-vereador, é uma figura espetacular, meu amigo Marco Valério, a quem eu tenho o prazer hoje de bater esse papo, mas eu não posso deixar de dizer para você que você ter os cuidados com a sua saúde bucal é essencial e necessário. Por isso eu quero falar aqui da Uniodonto Cariri. Mesmo sem estar precisando, é importante você ter plano de saúde bucal. Eu indico a Uniodonto. Todos os nossos funcionários têm esse plano e todos garantem. É o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Uniodonto Cariri. Marco Valério, o Uniodonto trabalha com a gente, apoia esse trabalho da gente, o programa Café com Leite, né? E nós precisamos estar aqui sempre atento e dando o nosso testemunho desse brilhante plano de saúde. Marco, o plano, olha, já misturando aqui, o trabalho feito em rádio, quando através só da voz, né, transmite de certa forma assim uma emoção, onde de qualquer forma envolve as pessoas se apaixonam. É tão bonito aquelas... vem mudando, como você disse, com o avanço da tecnologia, as coisas vêm mudando e já não se tem mais, mas era tão sensível aquelas vozes gostosas de se ouvir, onde mandava-se recado para as meninas e recebia dos meninos e aquele negócio todo. Aquilo dali, você participou nesse programa musical esse tempo, onde envolvia de certa forma as pessoas, se apaixonava através do rádio. Era bacana, era um quadro que a gente tinha chamado Uma Palavra Amiga. Quando eu cheguei na Rádio Iracema, acho que em 89, 90 por aí, tinha um comunicador, Walter Júnior,
já falecido. Walter Júnior. E o Walter Júnior era um espetacular comunicador. Eu era fã do Walter Júnior. E ele saiu daqui, foi para outra rádio e tinha esse quadro, né? E o meu pai, que foi ao lado da minha mãe, foram os grandes incentivadores para que eu ingressasse no rádio. Ele perguntou se eu gostaria de continuar com aquele quadro, que era o principal quadro do programa do Walter Júnior. Como é que acontecia? Na época não tinha essa coisa de e-mail, WhatsApp, então as pessoas mandavam cartas mesmo. A gente lia as cartas, contava o problema, desilusões amorosas, casais que acabavam se separando, tinha muitas cartas que falavam de traição, outras de amores não correspondidos, e após a leitura da carta a gente dava um conselho, sempre dentro da ética, orientando as pessoas a fazer a coisa da forma correta. E era um sucesso, né? Modéstia à parte, foi um grande sucesso, de tal ponto que nós batíamos todos os recordes de audiência de rádio aqui no Cariri por conta da Palavra Amiga. Foi um tempo muito bacana, foi muito legal mesmo. Tempo de ouro, né? Tempo de ouro. Mas, Valério, desses fatos, assim, tem alguma cartinha dessa, ou algum fato desse que te marcou assim, que tu lembra? Tem. Vários me marcaram. Para sintetizar, teve um que eu achei muito interessante, que foi escrito pela filha de um casal. O casal estava tendo constantes discussões, a mãe era uma ouvinte assídua do programa pela manhã, acho que fazendo almoço, rádio ligado, e a filha ouvia, então ela ouvia a Palavra Amiga. E aí a filha foi quem teve a iniciativa, uma garotinha de 10, 11 anos, falou com a mãe acabou deixando a carta na rádio, nós lemos, né, a carta, depois a gente deu a nossa opinião, e coincidentemente não só a mãe estava ouvindo com a filha, como o esposo dela no seu local de trabalho também estava ouvindo. E depois houve a reconciliação. E eles foram lá na rádio para agradecer. No caso do esposo, ele foi me conhecer pessoalmente. A senhora dele, a esposa dele já me conhecia porque foi deixar a cartinha. Ele foi me conhecer, agradeceu muito. É um casal que eu vejo até hoje. A filha cresceu, já casou, já constituiu sua família. Então, assim, a gente conseguiu, através da nossa Palavra Amiga, da nossa opinião, realmente ajudar muita gente. Então, foi uma época muito bacana. Já não faço mais esse tipo de trabalho aqui. Eu segui por um outro segmento dentro do jornalismo e da própria profissão de radialista, mas eu me lembro com muito carinho da Palavra Amiga que a gente fez. Bom, né? Durante mais ou menos 10 anos. Bom, né? Isso gratifica, né? Isso não tem preço, né, Marco? Esses resultados. É verdade. Né? Porque pequenos trabalhos dessa forma, pequenos, entre aspas, pequenos talvez para você que assim o fez, que talvez leu e apenas transmitiu, como você disse, uma palavra amiga. Né? E houve de fato, senão estariam hoje distanciados, e quem sabe essa jovem passando também por problemas, né? Que bom, que maravilha. Me diga uma coisa, aí você disse aí que tendeu a parte de jornalismo. Foi, primeiro pelo jornalismo esportivo, porque assim, desde pequeno eu sempre gostei muito de futebol, né? Esportes em geral, basquete, vôlei, Fórmula 1 e principalmente futebol. Então, nesse ponto, antes de sonhar em ser radialista, eu ficava brincando com os bonequinhos, então futebol de botão, e eu narrava os jogos de futebol de botão, meu ou dos colegas que iam lá em casa. E quando eu entrei no rádio, o meu pai, acho que era um radialista experiente, ele entendeu que eu tinha, né, uma vocação para isso. E ele acabou incentivando. Só que assim, narrar futebol, eu particularmente acho que é uma das atividades mais difíceis do rádio. Não é fácil narrar futebol. E no começo, né, iniciante, tive muita dificuldade. O ouvinte ver os atos ocorridos naquele momento. E, né, de forma muito rápida, muito né? Rápido, não dá rápido, tempo para você pensar muito, né? Porque há uma movimentação muito grande, intensidade muito grande no jogo, então não tem muito o que pensar. Não dá tempo o que pensar. Então você tem que ter... Eu considero o narrador de futebol como o repentista do rádio. Né? O repentista que faz a moda de viola.
Então o narrador de futebol, ele faz todo o seu improviso e tem que levar emoção. Então a partir daí o meu pai incentivou para que eu fosse narrador esportivo. Na época o grande narrador de Juazeiro era o Francisco Silva, já falecido, que também foi um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais e que a gente sente muito a sua falta até hoje. E assim, passei 20 anos viajando com o Foguinho, com outros companheiros também, o Bosco Alves e tantos outros, e acabou dando certo, né? A gente foi ganhando uma certa experiência e o rádio esportivo ele me proporcionou muitas oportunidades, né? De conhecer muitas cidades pelo Brasil afora, de vivenciar grandes momentos, transmitindo jogos no Maracanã lotado. Mas isso é importante o seguinte, esses fatos ocorreram em detrimento do teu interesse, do teu profissionalismo. A proporção de tu conhecer tudo isso. Isso. Não é isso? Certo? É porque isso é para que o nosso telespectador não entenda que simplesmente por você ser um narrador esportivo, terá essas oportunidades. Certo? Tá entendendo? Não tem esse foco. Você conquistou isso através do seu profissionalismo, né? É verdade, porque assim, o narrador de futebol, muito embora hoje, nessa mudança que há no rádio que eu falei no início, ele ainda viaja para fazer algumas transmissões. A maioria dos narradores hoje transmite pela televisão, o sinal que é feito pela televisão, e não há nenhum demérito nisso. Até as grandes emissoras do sul do país fazem isso. Mas no nosso caso, até pela vontade realmente, é isso que você acabou de falar, a vontade de querer fazer um trabalho mais apurado, de maior destaque, a gente sempre acompanhou jogos de seleção brasileira, fomos até ao exterior transmitir jogos da seleção, em eliminatórias da Copa do Mundo, como eu fui no Uruguai. Já tive a oportunidade de acompanhar jogos do Icasa. Recentemente agora, contra o Vasco, 60 mil torcedores no novo Maracanã, e a gente transmitindo lá o jogo do Icasa, o nosso representante, que na época estava na Série B, uma pena que tenha sido rebaixado, e tantos quantos outros jogos em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, onde nós fizemos já a cobertura de futebol. Então assim, isso é muito gratificante para nós, porque traz uma certa bagagem, querendo ou não, para o profissional, né? Só cresce, né? Vamos saborear uma água? Vamos lá. Uma água, a gente começa a bater esse papo aqui, e não deixa de necessitar saborear uma água mineral São Geraldo, né? Enquanto eu vou lhe servir essa água mineral São Geraldo aqui, Marco, muito prazer. Obrigado. Enquanto vamos saborear essa água aqui, água é saúde. Me deixa falar um pouquinho aqui do laboratório LAMIC. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC aqui na região do Cariri. Alô, Ivanilson. Alô, doutor Ivanilson Júnior. Doutor Leonardo Davi. Doutora Socorro Cabral, diretores clínicos do laboratório LAMIC e também do corpo clínico aí, doutora Bárbara, não é? Direção aí, doutora Bárbara e doutor Orleudo. E toda a equipe de profissionais atendentes que fazem o laboratório LAMIC aqui na região do Cariri. Marco, vamos saborear um cafezinho também? Olha, veio aqui, tem que tomar um cafezinho aqui, viu? Café ainda sem nome, rapaz, esse café é sem nome. E agora vamos saborear um cafezinho aqui, meu amigo Marco Valério, que quero ter o prazer de servir esse café ainda. Esse café é sem nome, viu? Café sem nome. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br e também o Facebook do programa Café com Leite. Vamos ao rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos, rapidinho. Agora vamos
vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso, não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Felicidade é alegria, é viver muito bem, passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti, na companhia da família e muitos amigos, curtir muito carinho, isso ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, nosso convidado aqui, Marco Valério, ele que veio aqui falar dessa história de vida tão maravilhosa. Para você, fã de Marco Valério, e assiste sempre o Jornal Meio-Dia, na Rádio Vale FM, ele que está sempre, aí você, esportista, sempre assistindo aquele a equipe, como é o nome da turma lá? Turma da Timaço da Vale FM. Timaço da Vale FM, é. Eu é porque não sou muito de esporte, mas eu sempre... oportunamente, sempre que ligo lá, que eu vejo você falando, envolvendo toda aquela equipe do Time Massa. Mas outro dia eu estava vendo o seu programa aqui, você entrevistando o nosso querido professor João Hilário, e falando, né, que acompanhava os comentários do João Hilário. O João Hilário é um dos nossos comentaristas, né? Perfeito, não, grandes profissionais tem no Time Massa. E eu digo assim, mas eu não comento porque eu não conheço futebol, né? Não conheço futebol, então eu às vezes vem profissionais aqui para falar sobre futebol e eu sinto uma certa dificuldade em discutir. Eu peço ajuda, eu digo, me ajuda porque do assunto eu não entendo, né? Mas me deixa mostrar para você aqui o informativo Leite e Contabilidade, tudo, mas olha, só tudo, em especial sobre imposto de renda pessoa física. Olha, tem um verdadeiro manual de imposto de renda pessoa física. Saiba como declarar, saiba como abater suas despesas, saiba como pagar menos imposto dentro da lei, lendo o informativo Leite e Contabilidade. Se você não quiser pegar o seu exemplar, que é gratuito, lá em Leite e Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163, pode acessar o site leite.com.br, está lá disponível, você acessa, imprime se quiser, divulga, diz às pessoas, mostra, espalha. É o informativo Leite e Contabilidade, mensalmente trazendo informações importantes, novidades sobre todas as leis que são editadas e publicadas e que lhe envolvem direta e indiretamente. E eu quero também falar dos sorvetes Mauriti. Faltava em Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, em toda a região do Cariri, o melhor sorvete já fabricado no Ceará. Eu estou falando dos sorvetes Mauriti. Diversos sabores, padrão de higiene, funcionários capacitados e habilitados ao que fazem. E o melhor, preço super acessível. E o sabor? Incomparável. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Um abraço a todos que fazem os sorvetes Mauriti na região do Cariri. Olha aí, o sorvete Mauriti, um calor desse, né, Marco? Tem que ter um sorvetinho aqui. Calhar, né? É, que vem. E gostoso, viu? O sorvete Mauriti. Eu já pensei em substituir o café por sorvete, mas não dá não. Tem que ser o café com leite mesmo, né? Mas voltando aqui ao nosso bate-papo aqui de esporte, você começou sua vida, como você disse, como comentarista esportivo. Tem o Timaço da Vale,
onde você faz diversas viagens e envolve tantos profissionais e na área esportista, que é uma área que eu observo, Marco, que a maioria dos profissionais de rádio gostam e sempre tendem ao esporte. Tem João, né? Lá do Timaço também, é João. Eu tenho João Filho, João né? Filho, né? João Filho, que se não me falha a memória, ele faz um programa à noite. Ele faz a madrugada da Rádio Vale. Um programa romântico, até às 4 da manhã. Até às 4 da manhã. E cedinho tá lá, tá sempre com você no Timaço, tá fazendo comentários esportivos. Então, eu acho que a maioria dos profissionais de rádio sempre tendem ao esporte, porque é cativante, é gostoso. Eu acho que assim, o futebol principalmente está muito na veia do brasileiro, né? Há uma tendência muito grande do próprio cidadão brasileiro gostar de futebol. A gente vê muito isso. Então, quando se entra no mundo esportivo, do rádio, da TV, há uma tendência muito grande das pessoas que gostam de futebol quererem participar de alguma forma. Da sua contribuição. Ou comentando, ou sendo repórter, ou narrando o futebol. E assistindo, mas sempre participando. Diretamente. E há uma interatividade muito grande com o torcedor, né? Pra você ter uma ideia aqui, semana importante em que teremos jogos decisivos do Icasa e do Guarani, como é o caso agora. Icasa e Guarani estão na semifinal do Campeonato Cearense. Então, pelo menos entre os 4 melhores times do estado, temos 2 de Juazeiro. Então, isso gera uma repercussão muito grande. A gente sai às ruas da cidade, o torcedor nos indaga, nos pergunta: olha, será que o Icasa finalmente vai ser campeão esse ano? E o Guarani pode chegar lá? Então, eu acho que isso aí também faz com que torne a profissão muito mais interessante, porque você tem o feedback do seu ouvinte quando você vai às ruas. Marco, nesse aspecto eu vou mais longe. Eu te pergunto, essa relação que gera com o ouvinte é maravilhosa. É maravilhosa. Olha, quando eu escuto que eu assisto o programa Café com Leite, para mim, o meu ego quer explodir. Aí eu me controlo. Eu tenho certeza absoluta que com você não é diferente. As pessoas debaterem com você, dizer que assiste o seu programa, isso é gostoso, né? Saber que as pessoas participam. Nesse aspecto aí, você acha que esse público que discute, não só apenas o que diz para você que debate o futebol, mas você acha que aqui no Cariri há uma resposta do torcedor em relação aos times do Cariri? Principalmente com relação ao Icasa. O Icasa é um time que já tem uma torcida bem considerável. E quando o Icasa faz boas campanhas, a gente vê boas presenças de públicos no Romeirão. Algo em torno de 4, 5 mil torcedores. Em fases decisivas, 8, 10 mil pagantes dos jogos do Icasa. Muito bom. O Guarani já é um time que tem uma torcida menor, mas uma torcida muito apaixonada. Fiel, né? Muito fiel. O Guarani é um time que tem um calendário um pouco mais reduzido. O Icasa participa de competições nacionais, se bem que esse ano o Guarani conseguiu uma vaga para a Série D, que é a 4ª divisão do futebol brasileiro. Então o Guarani também vai participar do Campeonato Brasileiro. E eu percebo que o torcedor poderia até incentivar um pouco mais, mas eu acredito que já há um grande número de torcedores, principalmente nos jogos do Icasa, que é um time que tem levado mais público ao estádio. Quando nós assistimos palestras motivacionais, alguns deles que quando tocam no assunto, eles fazem sempre um comparativo. Olha, existe lá a equipe de futebol, time de futebol lá, 11 jogadores e um técnico, se um faltar, quebra a regra e o time ali, a equipe desmorona. Que é de fato isso. Você vê isso como assim a relação das pessoas com os times, os times não, a equipe, né? Com a equipe de futebol. Você vê essa relação assim, o time está numa situação difícil, a torcida se afasta. Isso atrapalha? Atrapalha como muito. É como se tirasse um jogador da equipe? Sem dúvida, porque assim, no momento da dificuldade, é que o time mais precisa do apoio do seu torcedor. E a gente já teve até exemplos disso em competições nacionais, quando, por exemplo, o Corinthians, que é um time de massa, ele foi rebaixado para a 2ª divisão. O Palmeiras, atualmente o Botafogo, que é um time muito grande,
também foi rebaixado para a Série B ano passado, vai disputar a segunda divisão do Brasileiro esse ano. Então, nessa hora é que o torcedor tem que apoiar mais. Nessa hora é que o torcedor tem que dar mais força. E isso vale também para o torcedor do Icasa, porque o Icasa era um time que nos últimos anos se notabilizou na Série B, que para o patamar do Icasa é uma competição de bom tamanho, muito importante, e ano passado o Icasa foi rebaixado. Vai disputar a Série C, que corresponde à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é um time que tem potencial, mas que precisa que a torcida apoie muito mais. Porque fazer futebol no interior é difícil. Nem sempre as arrecadações, os patrocínios são suficientes para que os times possam montar bons elencos e disputar as competições num alto nível. Então é justo quando o espectador, né, o torcedor, se reclama quando o time não vai bem. Ou quando tem o torcedor é muito passional, né? O torcedor reclama de tudo. De tudo, né? Quando o time não está ganhando, reclama de tudo. Quando o time vence, acha que está tudo muito bom. E às vezes, até como a gente tem um olhar mais crítico, e muito embora a gente torça pelos times de Juazeiro, a gente sempre faz uma análise dentro de um profissionalismo naquilo que exige o futebol. Às vezes o torcedor ele discorda um pouquinho da gente. O time ganhou, mas não jogou bem. Aí a gente fala que o time venceu, mas não fez uma grande partida. Aí o torcedor escreve, né, lá no Facebook, o Loco Total diz que o Icasa não jogou bem, que o Guarani não deveria ter ganho o jogo. Não, não é isso. É que a gente tem uma análise imparcial. Repito, a gente torce sempre pelas vitórias dos nossos times. Agora, a gente não pode distorcer a verdade. E na verdade, não necessariamente o fato de ganhar a partida quer dizer que o time jogou bem. Exatamente. Não necessariamente. Bom, aí vem a questão agora, vamos sair um pouquinho da esfera esportiva e vamos aqui para a esfera política. Né? Mas antes, deixa aqui falar da Amigona. Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço para todos que fazem a Amigona aqui no Juazeiro do Norte. A Amigona está sediada ali na Avenida Elton Gomes e também na Rua São Pedro. Olha, máquinas e ferramentas agrícolas e industriais você só vai encontrar na Amigona. Eu quero abraçar todos que fazem a Amigona lá, aqui em Juazeiro do Norte. Atendimento especial. Visite, vai tomar um cafezinho na Amigona. Você com certeza verá. Um abraço a Marconi e todos que fazem a Amigona aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona aqui lá no Juazeiro, aqui no Juazeiro, na Rua São Pedro e lá na Avenida Elton Gomes, no Pirajá. Alô Marcondes, um abraço para você e toda a equipe da Amigona aqui em Juazeiro do Norte. Máquinas e ferramentas, Amigona. Vamos falar para a política. Você foi político lá em meados de 93, por aí, vereador, muito bem votado, eu lembro disso, viu? Eu não Você sei. tem a memória boa, faz tempo, né, Leite? 93 você foi, inclusive, Marco, você foi um dos vereadores de destaque na época. Eu não me lembro bem quem são, mas você, assim, por ser um cara de rádio e ser mais dinâmico e muito... Então, eu lembro bem da sua eleição. O fato de ser uma pessoa de rádio, né, e depois até mesmo na televisão, mas na época eminentemente do rádio, porque nem televisão local a gente tinha aqui em 92, quando eu fui candidato, e aí eu assumi como vereador a partir de 93, o rádio ele torna a pessoa popular, principalmente quando se faz um programa que tem uma boa audiência, o que era o caso do programa que eu fazia, a Palavra Amiga, aquela coisa toda. E eu consegui na época ser eleito, e aí vou falar de novo do meu pai, porque ele foi o mentor dessa minha candidatura. Eu era muito jovem na época, tinha 21, fui eleito com 22, comecei a campanha com 21 anos. E aí eu consegui ser eleito aqui em Juazeiro do Norte, fui o 17º mais votado. Na época era algo em torno de 300 candidatos a vereador. Eu fui o 17º mais votado, fui eleito na época pelo extinto PFL, que não existe mais, e nós fomos lá assumir essa missão na Câmara Municipal. Quem era o prefeito também? O prefeito que foi eleito na época foi o Manuel Salviano. Doutor Salviano foi eleito prefeito. O presidente da Câmara era o senhor Chico Vieira, depois a Solange Cruz, né? Eu cheguei a ser segundo secretário, fui líder de bancada também
A maior bancada da Câmara era do PFL, 8 vereadores, eu era o líder da bancada. Então, assim, eu tive, modéstia à parte, uma boa participação, acredito. Fui o vereador que criou o Conselho Municipal de Defesa da Mulher, que é um órgão que existe até hoje. Eu fui o vereador autor da lei que criou esse Conselho de Defesa da Mulher. Você tem esse projeto como sua principal ação dentro desse mandato? Acredito que sim, né? Outras ações também... Até porque ele ainda existe até hoje, né? Até hoje existe o CONDEM, que é o Conselho de Defesa da Mulher, e houve outros também que eu acho importante, mas esse permaneceu, porque as leis mudam muito. Já são 19 anos que eu deixei de ser vereador em Juazeiro. Então, muitas leis que foram feitas naquela época foram refeitas ou foram aprimoradas de uma forma em geral. Não só as minhas, mas de outros vereadores da época também. Mas eu não me candidatei mais... Você tem uma boa relação com o gestor público? Sim. Nós fazíamos parte da bancada de apoio ao prefeito. O Salviano foi eleito e, na época da campanha, o nosso partido, o PFL, já apoiava o Salviano, que na época era do PSDB. Então, nós continuamos dando esse apoio, até porque fomos eleitos juntos, numa mesma campanha. Nunca tive problema com o Salviano, muito pelo contrário, um bom relacionamento, com os demais vereadores também. Mas eu não gostei muito da experiência como político. Só foi esse mesmo. Só fui esse mandato, não tive mais interesse de ser candidato, recebi, até hoje eu recebo convites para participar, até acho que a política é importantíssima. Tudo que acontece, ou quase tudo que acontece na nossa sociedade, passa pela política. Você veja aí, quando o governo está bem, todos vão bem. A gente está tendo essa crise no governo federal, as coisas dificultam, né? A subida alta de preços, a inflação que sobe, né? Até os direitos trabalhistas mexeram agora no começo do ano. Então a política é fundamental e todos os cidadãos de bem devem participar. Agora, que no meu caso específico, por que é que eu deixei a política? Porque o trabalho do vereador ele era muito restrito e ainda é muito restrito. É preciso que haja uma reforma política urgente no nosso país, porque os prefeitos estão em dificuldades, os vereadores, por melhor boa intenção que ele possa ter, também a gente vê que o vereador ele não tem força de fazer um trabalho mais direto para a população, ele é um legislador. Muitas vezes o vereador ele até faz a lei, o executivo ele obedece se quiser. Né? Vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho? Vamos lá. Saborear mais uma água. Deixa eu falar aqui da água mineral São Geraldo. Agora vamos falar da água mineral Icajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral Icajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral Icajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Água mineral Icajuína São Geraldo. Esse grupo São Geraldo é um espetáculo, é o melhor refrigerante do Brasil. Não tem outro, não tenha dúvida disso. Marcos, vamos saborear mais um cafezinho? Vamos lá, vamos. É o café com leite, enquanto nós batemos esse papo aqui. Vamos saborear mais esse cafezinho aqui com meu amigo Marco Valério. Opa, obrigado. Programa Café com Leite. Café ainda sem nome. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Acesse a nossa página, programa Café com Leite.com.br e também o nosso Face, programa Café com Leite. Daqui a pouquinho nós voltamos. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br.
Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça um mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, conversando aqui de forma espontânea, descontraída e conhecendo, acima de tudo, essa figura tão importante aqui do rádio caririense, meu querido amigo Marco Valério, que vem aqui falar sua história de vida, né? Falando ultimamente aí no último bloco sobre política. Marco, não gostou da experiência em 93 a 96, né? Veja bem, como eu falei no bloco anterior, eu acho política muito importante. E até... necessário, né? Necessário. Inclusive, eu já presto assessoria de imprensa a políticos até hoje. Faço um trabalho profissional, mas para que eu pessoalmente seja o candidato, eu particularmente não tenho mais interesse. Mas homem, eu ia te perguntar isso, aí você já me responde. Pelo menos há 19 anos eu não sou candidato. E não pretendo ser mais, né? Até porque na política há um conflito de interesses muito grande. E eu acho que isso é preocupante para a cidade, para o estado, para o país. Infelizmente as pessoas que compõem a política nem sempre estão voltadas para o objetivo que é a população, para o objetivo que é a resolução de problemas. Às vezes uns até querem resolver, outros atrapalham. Então, há esse conflito constante. E isso é ruim para a política e é por isso que a gente não cresce mais, é por isso que a gente não desenvolve mais. Muito embora a gente tenha registrado alguns avanços nos últimos anos. Você acha que da época, da década de 90 lá em que você estava vereador, para hoje há um diferencial no aspecto legislativo lá onde você estava, ou até mesmo no executivo? Há uma diferença? Há uma dificuldade maior ou é melhor nos dias de hoje? Eu acho que o fator econômico, principalmente na eleição para vereador aqui em Juazeiro, é cada vez mais preponderante. Cada vez mais a gente vê candidatos que têm uma condição financeira melhor ou que têm apoios maiores, até de grupos empresariais, eles conseguem chegar com mais facilidade às câmaras municipais. E aí há todo um jogo de interesses, né? Há todo um jogo de interesses, empresas interessadas na eleição de determinadas pessoas, né? E aí a gente sabe como é que isso acaba terminando, infelizmente. Você vê que hoje nós temos uma dificuldade muito grande a nível de governo federal. Nós estamos vendo aí nesse ano de 2015 uma série de problemas aí, em contraparte, paralelamente a isso, esses desmandos com a Petrobras, esse desmando agora recentemente com a Receita Federal, né? Enfim, isso tudo vem a questão é bom porque está sendo apurado, mas é triste porque aconteceu. Como você enxerga isso no aspecto geral? Eu acredito que nós vivemos ainda com muita impunidade. É claro também que a gente não pode logo, porque apresentar denúncias
a gente achar que determinado político do partido A ou do partido B seja culpado. Todos os fatos devem ser apurados. Agora, uma vez apurados e comprovado que houve o erro, que houve a ilegalidade, então tem que haver uma punição. Os responsáveis pelo mensalão, praticamente quase todos já estão livres, já estão nas ruas, já estão nas suas casas. E eu cito aqui o mensalão, mas quantos e quantos outros crimes envolvendo a política? As leis brasileiras? Um pouco com relação às leis, né? A influência é muito grande na esfera política, a gente sabe disso, que há uma influência muito grande. Influência tanto daquilo para o que é verdade, como para aquilo que também não é. Você vê que muitas vezes até determinados políticos que são acusados e depois há a prova de que não havia ilegalidade, mas aí já era. Já receberam a punição de todos, né? Punição não consegue moral. Retornar, né, ao estado inicial, né, da coisa. Me diga uma coisa, esses reflexos, todos esses problemas lá na esfera federal, lá no patamar superior, desce aqui para o estado, desce para o município, tudo isso afeta. E os gestores sentem aquelas dificuldades, né, e não conseguem realizar o esperado, e a população pega pesado. Os municípios estão cada vez mais arrecadando menos. Inclusive o vereador Gleidson Bezerra, aqui da Câmara Municipal, por sinal um vereador muito sério, gosto muito do trabalho do Gleidson. Né? É verdade, muito preparado, muito competente. Ele fez um levantamento das cidades de porte médio do interior do Nordeste, que é o caso de Juazeiro. Juazeiro é uma das que menos arrecada. Onde a arrecadação é a segunda menor. Eu vi essa entrevista. Então, é uma situação em que há uma demanda muito grande e a arrecadação não suporta. Né? Então, a máquina administrativa tem que estar bem ajustada realmente. Senão, não consegue dar vencimento à demanda da população, às necessidades da cidade. Ele disse, ele fez deu essa entrevista mostrando relatórios, apresentando relatórios, mas aí ele não apresentou sugestões. Porque eu falar mal de Márcio Valério é fácil. Eu dizer que Márcio Valério apresenta um programa ruim é fácil. Eu quero ver o lado bom dele, que eu não mostro, e eu quero dar sugestão de como melhorar. Eu acho que ele, com todo respeito a Gleidson, que é, como você disse, um grande vereador, eu acompanho o trabalho dele. Mas ele não apresentou uma sugestão para melhorar isso. Não apresentou. E eu acho que isso ficou no ar e deve ser levantado. Porque esse levantamento que ele fez, eu concordo com você. O município de Juazeiro, com o crescimento desordenado do Juazeiro, precisa ser visto com outros olhos, no aspecto arrecadatório realmente. Eu que milito na área contábil, eu acho, por exemplo, eu vou trazer aqui para o Juazeiro, os contadores muito afastados do município, muito afastados, e os contadores são muito próximos da Receita Federal, os contadores são muito próximos do Estado de Ceará, da Secretaria da Fazenda, mas os contadores são muito distantes da Secretaria de Finanças do município. Não é aqui não, eu estou falando de Juazeiro, Crato é assim, Barbalha é assim, São Velho é assim, Caririaçu é assim, Farias Brito, enfim, muito distante. Então eu acho que se esses profissionais estão vindo aqui para se estreitasse essa relação, eu quando fui presidente do Sindicato dos Contadores, eu procurei estreitar. Na época o secretário de Finanças era Jaime, ele era da Cefaz. Jaime Cavalcante, que hoje está em Fortaleza. Político em Fortaleza, né? Político em Fortaleza e também é secretário lá de uma daquelas secretarias lá de regionais, né? E um cara de fácil acesso, e nós tivemos uma boa relação e houve uma boa arrecadação no município de Juazeiro do Norte. Fica aqui a advertência para os municípios do Cariri, para estreitar essa relação com os contadores, que eu tenho certeza que vai melhorar isso aí. Me deixa falar um pouquinho aqui da Azul Entulhos. Olha, se você tinha problema na remoção de entulhos na região do Cariri, acabou-se. Olha, qualidade, perfeição e pontualidade não tem outra. Só a Azul Entulho faz isso para você. Ligue. Um abraço a todos que fazem a Azul Entulho, lembrando que atende em toda a região do Cariri. E veio para ficar, viu? Doutor Juarez aí à frente da Azul Entulho, brilhante profissional trabalhando aí
exemplificando e trazendo qualidade nos serviços de remoção aqui para a região do Cariri. Marco, política é um assunto assim que a gente passaria 2, 3 programas e quando você puxa assim para o lado das finanças, aí mexeu comigo porque eu gosto, viu? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, rapaz, eu tenho conversado muito aqui nas pessoas que passam aqui pelo programa na questão do Estatuto do Empresário. Rapaz, olha, eu tenho dito aqui que nós temos o Estatuto da Criança, do Adolescente, da Mulher, do Negro, do Índio, do Velho, de tudo, do consumidor. Não temos o Estatuto do Empresário. E eu venho fazendo uma divulgação disso assim com uma certa frequência e pedindo a opinião. E você, como homem público, homem da imprensa, eu queria que você opinasse acerca desse assunto. Sobre o Estatuto Sim, do dessa empresário. ideia dos profissionais, porque eu vejo as obrigações das empresas de um modo geral muito grande. Sem dúvida. Tem que fazer, tem que cumprir, tem que isso, tem aquilo, tem aquilo. Não existe direito. O direito dos empresários é só pagar. Inclusive entrevistei o deputado Ailton Brasil aqui do CRAP, pedi para ele levar essa ideia como projeto. Tem outros políticos aí, outros deputados federais aí que nós estamos agendados para entrevistar, que eu estou sugerindo, estou dando ideia para as entidades de classe, para comprarem essa ideia, para começarem a se mobilizar, para ver se cria força essa questão do Estatuto na busca de melhorias. Esse é o objetivo do Estatuto do Empresário. Quer dizer, até porque, até na nossa casa hoje, todos nós temos uma empresa. Porque ao termos uma secretária do lar, né, uma pessoa que trabalha conosco, temos a obrigação. De assinatura de carteira, de trabalho. É verdade. Então, querendo ou não, até as nossas casas se tornaram empresas. Empresas, perfeitamente. Né? E eu concordo com você. Claro, o trabalhador ele tem todo o seu direito, é legal e deve ser respeitado. E a ideia não é tirar os direitos já existentes. A ideia é buscar algum direito para o empresário. Porque se você fizer uma retrospectiva, Marco, você vai ver que o empresário, de um modo geral, seja ele na esfera de serviço, comércio ou indústria, quem sustenta esse país. É verdade. Aí se eu disser para você assim, é quem recolhe imposto, aí você pode me contestar e dizer, não, quem recolhe o imposto, quem paga o imposto é o consumidor, ele é um repassador. Não deixa de passar no bolso e não deixa de ser um fiador. Por quê? E através do seu empreendimento que ele faz o recolhimento dos impostos. Perfeito, né? Você investiu. Ele investiu, jogou o dele lá e está apostando para ver se dá risco, certo. Né? E o recolhimento do tributo é à vista, não tem prazo, é à vista e em espécie, não pode ser no cheque pré-datado. Tem todo esse detalhe, né? Vende, o empresário hoje vende loja de calçado, vende com 180 dias para você pagar, começar a pagar com 90 dias. Entretanto, ele tem que desembolsar o imposto com 30 dias depois. E essa questão de pagar impostos hoje, todos nós, a gente às vezes, a gente sabe que é legal e que temos que pagar os impostos, mas por que muitas vezes ou o empresário, ou o brasileiro de uma forma em geral, ele não gosta de pagar imposto? Porque a gente não vê o retorno. Pronto. Nós temos uma saúde pública que é de calamidade. Né? Você também vai para a educação, se você quiser uma educação melhor para o seu filho, você tem que colocar numa escola particular. Né? A questão da saúde, que eu falei agora há pouco, quem tem uma condiçãozinha melhor já faz um plano de saúde. Não, então, inclusive, tantas coisas no país, né? Não, veja só, o que é que o governo está fazendo? Veja só. Partindo do princípio de que eu me sinto na obrigação de colocar meu filho num colégio particular, eu estou tirando a obrigação do Estado, estou tirando e estou pagando. Partindo do princípio que eu tenho um plano de saúde ou eu contrato um profissional de medicina para me atender e pago ou o plano de saúde ou esse profissional, eu estou tirando a obrigação do Estado. Está lá na Constituição. Eu tenho direito à moradia, à saúde, à educação. A questão da segurança. Hoje nós na nossa casa, a gente contrata vigia, paga o guarda que fica na rua, coloca câmera de segurança, cerca elétrica, a casa é toda fechada, a janela da nossa casa tem que ter grade. Quer dizer, e o Estado, que deveria garantir segurança ao cidadão?
Esse é o problema, né? Mas é aí onde eu quero ver se essa semente que o programa Café com Leite vem jogando aqui, aos poucos, nos pomares e nas terras férteis da vida aí, a gente consegue fazer com que se crie com o objetivo de atender a todos os empresários, que eu acho que nós temos um público muito grande de empresários, enfim, quem sustenta esse país de certa forma, e nós precisamos ter algum direito, não é possível. Só obrigação. O investimento é alto, né? É alto. Muito alto. Mas isso foi uma observação aqui, só para ouvir sua opinião e que você leve também aos seus meios essa ideia aí que está sendo plantada e plante por aí e mande. Vamos divulgar essa ideia do nosso jornal Meio-Dia lá da Vale FM também, né? Isso aí, e as pessoas regando isso aí, essas sementezinhas, quem sabe se isso não vai frutificar um dia, né? Sem dúvida. Tomara que sim, né? E todo mundo é beneficiado, porque o objetivo não é excluir alguém, é somar. Apenas com algumas regras, né? Até porque quando as empresas não vão bem, a tendência é a falência da empresa. Com certeza. E aí é mais desemprego. Perde o Estado com a arrecadação, perde a sociedade com o desemprego, perde uma série de fatores. Só é prejuízo. Uma empresa falindo é só prejuízo de um modo geral, né? E a gente sabe que o percentual de empresas que chegam à falência, que fecham grande, todos os anos, é muito grande, né? Infelizmente. Infelizmente. E principalmente eu, como contador, posso afirmar isso, sabe? E é impressionante. Marco, mas Valdir, foi para descontrair e falar um pouquinho também, né, sobre essa questão, mas me diga uma coisa, voltando ainda para o seu profissionalismo, você faz a parte esportiva e faz a parte, dirige a rádio Vale FM, né, e diretor comercial, né? Eu tô com o meu tempo bem completo nesse momento. Ainda te roubei um pouquinho para vir aqui gravar. Mas aqui a gente teria que vir com o maior prazer. No momento, eu sou o diretor comercial da rádio Vale FM, e apresento 2 programas, o Jornal Meio-Dia, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, aliás, de 12 até as 13h10. Apresento o programa Vale Esportes, que é do nosso timaço da Vale, de 6 às 7 da noite. Transmito os jogos de futebol. Temos um outro narrador, que é o Delton Sá. Temos até o Carlos Alberto Miranda, que dizer para os telespectadores que conhecem o trabalho do Miranda, que ele está se recuperando lá em Recife, graças a Deus. E a gente apresenta os sorteios do Cariri da Sorte aqui na TV Verde Vale, né, e através de uma rede de rádio também. E nesse momento a gente também faz assessoria de imprensa lá na Prefeitura de Juazeiro. Então são várias ações e temos uma pequena agência de publicidade também, onde a gente tem consultores de publicidade que atendem a várias empresas da região. Então a gente procura fazer de tudo um pouco, que é para poder criar os filhos, né, Leite? Tá certo. Mas para encerrar aqui, Marco, eu preciso que você me diga rapidinho o que é que você acha, o que é que você acha dos nossos profissionais, dos profissionais de rádio atualmente. Nós temos muito bons profissionais. Agora eu conversava até com o colega J. Rodrigues, também lá da Vale FM, que no passado nós tínhamos, digamos assim, o surgimento de um número maior de profissionais de rádio. Então, nos últimos 10 anos, houve uma diminuição do surgimento, principalmente de novos talentos. Mas aqui no Cariri, nós temos grandíssimos profissionais do rádio. Não só em Juazeiro, em Crato, Barbalha, outras cidades, profissionais que trabalhariam em qualquer rádio do nosso país. Profissionais que têm qualidade, que têm competência, que sabem fazer a comunicação com muita ética, com muita propriedade. Então nós temos grandes profissionais e o que a gente fica feliz, não só as emissoras existentes no momento, mas com a migração das emissoras do AM para a frequência de FM, a gente vê a chegada de uma Verdes Mares que está chegando por aí, de outras emissoras que estão chegando, inclusive vindo de centros maiores. Então tudo isso vai fazer com que melhore a qualidade da comunicação na região. Pelo menos é isso que eu espero. É isso aí, estamos com esse papo gostoso, descontraído com o nosso querido Marco Valério, mas infelizmente chegamos ao final de mais um programa, que eu quero agradecer, deixar o nosso abraço do programa Café com Leite pela sua participação. Espero tê-lo aqui novamente. Tá bom, eu que agradeço. Como eu falei no início, eu sempre estou vendo o seu programa, então para mim estar aqui hoje é realmente um prazer muito grande. Quero cumprimentar todos os telespectadores pela paciência,
pela maneira agradável com que permitem que a gente chegue na sua casa, e agradecer você pelo convite, a toda a sua equipe, que realmente faz um trabalho muito bom aqui no Café com Leite. Muito obrigado, Marcos Valério. Lembrando que nós estamos aqui às terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h30 aqui na TV Verde Vale. Amanhã estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.